Lá em Patmos, onde João ficou preso, na ilha de Patmos, ele recebeu uma visão onde foi permitido que ele visse através dos portões do céu. E ele viu 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Isso está lá em Apocalipse 4, versículo 5. Ele viu também um altar de incenso e um incensário de ouro, como podemos ver em Apocalipse 8:3. Viu também a arca do concerto de Deus, isso está em Apocalipse 11:19, e não só os móveis do santuário, como ele viu o próprio templo, como está escrito em Apocalipse 11:19 e 15, verso 8. Agora, o céu pode ser purificado? Será que o céu foi contaminado, então, com os nossos pecados? Nós encontramos essa resposta no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 22 e 23, que diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esse dia da expiação, então, é o dia do julgamento. É quando Deus vai vindicar, vai purificar aqueles que sinceramente desejam perdão pelos seus pecados. É o dia em que Deus também vai remover todos os que dele se separarem. Roma, então, representou aí falsamente o ministério de Cristo, usando um falso sacrifício, um falso sacerdócio, uma falsa liderança de igreja e um falso método de salvação. Mas no julgamento, Deus vai corrigir tudo isso. Vamos seguir adiante, versos 15 e 16 agora. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Daniel queria entender o significado daquela visão que ele teve, e Deus respondeu a sua oração. Ele ordenou então a Gabriel, ao anjo Gabriel, que explicasse a ele. Vejamos agora o que diz os versos 17 a 19. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Veja só, Daniel, quando viu aquele anjo, caiu prostrado. A Bíblia nos diz que nós não devemos adorar anjos. Isso está lá em Apocalipse 19:10, também no capítulo 22, versos 8 e 9, e Daniel parecia estar ali completamente absorto pela majestade daquele anjo. E aí o anjo então pôs a mão sobre ele e o levantou. Aí é explicado a ele que a visão se referia ao tempo do fim. Então foi assegurado a Daniel que essa visão não era para os dias dele, mas para o final dos dias dessa terra. O que ele via naquela visão eram as cenas dos últimos dias dessa terra. A expressão aí, tempo do fim e tempo determinado do fim, mostram então que essas profecias do livro de Daniel se aplicam aos nossos dias. Por isso que nós devemos dedicar um tempo especial ao estudo deste livro de Daniel e também do livro de Apocalipse. Nos versos a seguir, nós veremos que Daniel recebeu então uma explicação do anjo sobre aqueles animais e sobre aquela parte da visão que ele não havia entendido. Versos 20 a 22 diz o seguinte: Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. O cumprimento dessa profecia detalhadamente sustenta a confirmação de que a Bíblia é realmente inspirada por Deus, de que a sua mensagem é infalível.
de que Deus é conhecedor de todas as coisas, que conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o futuro e nos revelou com antecedência. Sigamos adiante nos versos 23 e 24 agora. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz de semblante e que entende enigmas. Grande será o poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Chegamos aqui ao clímax desse capítulo 8. Essa descrição aí realmente aponta para Roma. Ela usa as mesmas palavras da profecia de Deuteronômio 28, dos versos 49 até o 51. Diz ali o verso que nós lemos, que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ou seja, um espírito sobrenatural do mal é que dá energia para esse reino. E nós já vimos anteriormente aí de quem esse poder receberia autoridade. O livro do Apocalipse nos revela que é o dragão que daria autoridade e poder a este reino. Dessa maneira, então, ele não seria forte por seu próprio poder, como diz o texto. O verso também diz, destruirá terrivelmente. O verso 13 diz que esse exército seria espezinhado. Então, o povo de Deus foi alertado de que seria entregue na mão desse poder, desses inventores de destruição. E foi exatamente isso que Israel sofreu nas mãos de Roma pagã. Mas também é descrito o que aconteceu ao povo de Deus quando foi perseguido pela Roma eclesiástica, que é o poder que iria destruir os santos do Altíssimo, que nós já vimos no capítulo 7, verso 25. A Roma papal foi responsável pela morte de milhares de pessoas, milhares de mártires, de cristãos fiéis. Sigamos adiante, verso 25 agora. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. O verso diz que esse poder aí usaria de engano para prosperar, né? E tanto a Roma pagã quanto a eclesiástica usam táticas enganosas. E também usam uma diplomacia astuta ao lidarem com o povo de Deus. O verso também diz que no seu coração se engrandecerá. É um paralelo aí feito e que se une com a descrição desse poder do chifre pequeno. Veja só, esse pequeno chifre aí tinha uma boca que falava com insolência, como nós vimos no capítulo 7, verso 8. Vimos também que esse chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, como nós lemos em Daniel 7:25. Que esse poder se engrandeceria até o príncipe do exército, como nós vimos aí nesse capítulo que estamos estudando, no verso 11. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2:4. Outra característica desse poder diz que a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, diz 2 Tessalonicenses 2, verso 4. E em Apocalipse 13, verso 5, diz que foi dado esse poder uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade, como escrito em Apocalipse 13, verso 5. Mais uma vez nós vemos aí a repetição de que esse poder se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Veja só aí a repetição. E ele foi cumprido de duas maneiras diferentes. A primeira foi sobre o poder romano, que o príncipe dos príncipes foi condenado à morte e crucificado, né? Jesus foi crucificado à morte pelo poder romano. E em segundo lugar, por séculos, a Roma eclesiástica suprimiu a verdade, jogou a verdade bíblica por terra, substituiu a verdade pela mentira, o plano divino de salvação por um plano falso, e perseguiu aqueles que se recusaram a se submeter à autoridade deles. O texto também diz, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esse poder será destruído e não vai ser gradualmente, como muitos religiosos insistem, mas por um súbito julgamento de Deus. Lembram no capítulo 2 que nós estudamos sobre aquela estátua que foi destruída por uma pedra que foi cortada sem mão, ela foi lançada sem mão, e essa pedra esmiuçou
e destruiu a estátua, ou seja, essa pedra vai esmiuçar e consumir todos os poderes terrestres. Falando do chifre pequeno no futuro, Daniel diz assim, no verso 7 e 26, que nós já vimos: mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. Isso vai ocorrer quando terminar o dia da expiação que está ocorrendo no céu. Então os ímpios serão destruídos e os mansos herdarão a terra, como diz Mateus 5:5. Verso 26 agora diz: e a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Mais uma vez, nós vemos uma referência aí à visão das 2.300 tardes e manhãs. O anjo então explicou a visão para Daniel, mas não disse acerca desse período de tempo. Tudo o que ele disse foi que apontava para um tempo no futuro, um tempo distante de Daniel. É possível que Daniel tivesse conhecimento do simbolismo de dia, ano, de um dia em profecia corresponde a um ano. Ele havia esperado que Jerusalém fosse restaurada nos dias dele, de acordo com a profecia de Jeremias. Isso está lá em Daniel 9, verso 2, que nós estudaremos no próximo capítulo. Quer dizer, ele aguardava aquilo para os dias dele e de repente ele é colocado em uma profecia que apontava para um acontecimento 23 séculos adiante. Imagine a frustração para ele que foi ver sua esperança caindo por terra dessa maneira. Somente quando terminasse esse período de tempo é que o santuário seria purificado e que o chifre pequeno seria freado. No capítulo próximo que nós estudaremos, vamos ver detalhes desta profecia, que é a maior profecia da Bíblia. E nós vamos descobrir que no fim o povo de Deus vai sair vitorioso. E amém por isso, não é verdade? Para terminar, verso 27 diz: e eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Veja só, depois da visão, Daniel ficou doente. Ele chegou ao ponto de desmaiar. O anjo ali havia dado para ele toda a verdade que ele podia suportar até aquele momento, mas ainda assim ele ficou doente. Ele ia ter que esperar por instruções futuras para compreender totalmente a visão. E por vários dias então ele ficou enfermo. Mas como ele era um oficial do rei, ele precisava continuar o seu trabalho. E ele foi fiel ao reino em que ele era cativo e continuou trabalhando. Mas a mente dele estava naquela visão. Como todos os que têm a mente focalizada na esperança maravilhosa de que teremos uma pátria por vir, ele também era ali estrangeiro e era peregrino na terra e anelava também por uma pátria melhor, que é a pátria celestial, onde Deus está preparando uma cidade para cada um de nós. Deus te abençoe, te dê sabedoria para se preparar para fazer parte desta pátria celestial. Até o nosso próximo encontro.